Troquei-me por 2 litros de leite e um pão. Eu não sabia contar na época, mas ainda me lembro do cheiro daquele leite, morno, espesso, com espuma. Vinha numa garrafa de Coca-Cola embrulhada numa camisa velha. O pão ainda estava quente, com uma casca branca, como num feriado importante. Papai colocou tudo na mesa. Mamãe olhou para ele como se ele tivesse trazido algo nojento. Mas ela ficou em silêncio. Apenas limpou as mãos no avental e não olhou mais para mim. Prepare-se, disse ele. Você vai com a Eliséia. Socorro! Eu segurava uma boneca de madeira. Ela não tinha braço, mas eu mesma fiz. Eu tinha 9 anos. E ainda não sabia ficar em silêncio. E eu tinha que ficar. Porque uma criança que não fica quieta é sempre perigosa. Ela pergunta por quê. Ela me olha nos olhos quando algo está errado. Ela ainda não aprendeu a ter vergonha do seu medo. Ela me salvou e depois me destruiu. Por muito tempo, não entendi por que minha mãe não tocava mais nas minhas tranças. Por que meu pai não me pegava mais no colo. Porque, uma semana antes, eu tinha parado de ouvir risadas em casa. Eu pensava que, se eu ajudasse, voltaria. Tipo, para um feriado. Por um dia. Eu não sabia que só voltaria daquela casa 45 anos depois. E não para casa, mas para o cemitério, onde minha mãe já estava deitada. E meu pai nunca falou comigo. Nossa vila quase não tinha nome naquela época. Todos a chamavam simplesmente de Além da Ponte, porque depois da velha ponte de madeira sobre o rio, começava esta rua, poeira, uma dúzia de casas, crianças gritando e cachorros correndo atrás de rodas de bicicleta. Vivíamos no mais extremo, uma casa de barro, sem vidros nas janelas. Jornais nas paredes para proteger do vento. Não tínhamos nem cama, apenas um colchão de palha. Mas eu nunca passei fome. Até aquele dia. Lembro-me de como minha mãe assava tortilhas de milho e eu descascava a polpa de mandioca. A voz do pastor soava rouca no rádio, e minha mãe parecia estar ouvindo, mas não parecia estar. Ela olhava para o chão. Quando a massa queimou, ela jogou no forno, levantou-se e disse: "Vista uma roupa limpa. O Eliseu vem te buscar." Ela nem disse Dônia. O Eliseu é parente do meu pai, magro como uma sombra, com uma sacola no ombro que sempre cheirava a suor e palha. Tenho medo dele desde criança, desde que ele beliscou minha bochecha, como se estivesse brincando, mas sempre com um pouco de dor. Naquele dia, ele nem disse olá. Apenas: "Você vem comigo. Não seja travessa." Me colocaram em uma carroça, ao lado de um saco de milho. Chorei pelos primeiros 10 minutos e depois simplesmente parei. O sol estava se pondo quando chegamos ao quintal do fazendeiro. A casa era grande, com telhado de telhas. Havia 3 vacas no quintal. Uma mugia, a outra mastigava alguma coisa. Em frente à porta, estava um homem descalço, de uns 60 anos, com braços como a casca de uma árvore velha. Ele não disse bom dia. Ele disse: "Mostre-me os dentes." Eu não entendi. Ele me agarrou pelo queixo, abriu minha boca. Cheirou meu hálito. "Saudável", disse ele. "Pequeno, mas trabalhador." Eu não sabia então que de manhã iria limpar o galinheiro, que dormiria num armário perto da lenha, onde os ratos estariam à noite, que eu não teria o direito de sentar à mesa, apenas para esperar até que alguém terminasse de comer, que por falta de educação eu levaria um tapa, que por uma faca mal lavada eu seria obrigado a me ajoelhar sobre um grão de milho. O fazendeiro tinha uma esposa, tia Inês. Eu não tinha medo dela. Não conseguia ouvi-la. Ela caminhava calma e lentamente, sempre com um molho de chaves na mão. Cheirava a fumo e vinagre. A sua voz era suave, mas implacável. Perguntei quando viriam buscar-me. Ela respondeu: "Estás aqui porque te deixaram aqui. Não penses que és alguém." Fiquei em silêncio. Depois de 1 mês, deixarão-me esfregar o chão. Depois de 2, lavar roupa. Depois de 6 meses, já sabia como lidar com uma vaca, como estripar uma galinha, como não recuar quando o velho Ademar me agarrava pelo ombro. Primeiro, chamei a minha mãe. Depois, Deus. Depois, ninguém. Não apanhei logo. Isso aconteceu depois. Quando deixei cair uma tigela de sopa.
Quando toquei sem querer na tia Inês. Quando quebrei um pente. Pequenas coisas. Mas depois delas, disseram, precisas de aprender. O meu pai não veio. Nem uma vez. Escrevi-lhe, dobrei as letras na mão, porque não as conhecia. Eu apenas os desenhei como se estivesse escrevendo. Depois, queimei-os no fogão. O papel enrolou, a fumaça tinha cheiro de infância. Observei-a desaparecer por um longo tempo. Naquela noite, chovia. Acordei com o som da tia Inês lavando as panelas bem na sala. Eles pensaram que eu estava dormindo. Mas eu ouvi. O pai dela fez a coisa certa. Ela sabia que nós iríamos ajudar. Melhor do que passar fome. Que bom, murmurou o velho. Dei pão, leite a ele. E pronto. Nem pedi dinheiro. Se ao menos levassem a menina. Tapei os ouvidos, mas era tarde demais. Essas palavras me roeram como uma farpa no dedo. Foi então que percebi pela primeira vez que havia duas verdades na minha vida. Eu não fui vendida, eu fui trocada. Eu não fui levada, eu fui abandonada. Rapidamente aprendi a andar sem fazer barulho. Nas primeiras semanas, eu ainda andava como uma criança. Levantava os calcanhares, arrastava areia, tocava sem querer nos dedos dos pés ou na porta. E então comecei a me ouvir. Até respirar parecia supérfluo. Porque nesta casa, tudo que se ouve é punido. Ninguém gritava. Mas toda vez que algo caía, quando a porta rangia, quando o cachorro latia sem permissão, algo voava em sua direção. Um pé, um pedaço de pau, uma colher. O cachorro, aliás, foi enforcado mais tarde. Ele não sabia ficar em silêncio, ponto eu tinha medo de que a mesma coisa acontecesse comigo. O quarto onde eu dormia não tinha janela. Apenas um buraco que sugava a umidade da pilha de lenha. Deitaram-me num saco de milho e a minha cabeça sobre um casaco velho. Disseram-me, isto não é um quarto, é um armazém. Não convide ratos para entrarem com o seu cheiro. E eu lavava-me todas as manhãs com água fria de um barril. Despir-me era a parte mais difícil, porque a água cortava minha pele e a porta do celeiro onde eu me lavava não fechava. Muitas vezes, flagrei os olhos do senhor Ademar em mim enquanto caminhava para o celeiro. Ele não disse nada, mas ficou a olhar para mim durante um longo tempo. E quando derramei água nas minhas costas, soube que ele ainda estava parado na esquina. A vergonha não veio imediatamente. Primeiro, medo. Depois, vergonha. Depois, silêncio. Comecei a evitar o meu corpo. Usava uma camisa velha por cima da camisola, mesmo quando estava calor. Eu me lavava para não me tocar. Não penteava o cabelo porque isso me tornava uma menina. E ser menina era assustador. Tia Inês mandou que eu cortasse as tranças. Ela disse, sua cabeça não é para joias, mas para uma tigela. Quando ela cortou meu cabelo com uma tesoura de galinha pela primeira vez, eu não chorei. Mas à noite, fiquei na ponta dos pés por um longo tempo perto do balde d'água, olhando para o meu reflexo. Eu não estava lá. Apenas meu pescoço, minha sombra e o algo cortado que um dia fora eu. O primeiro golpe não foi por minha culpa. Eu estava apenas parada ali, esperando a água quente da panela escorrer para que eu pudesse servi-la à mesa. Mas a panela caiu. Não por minha causa. O gato a derrubou. Eu nem tive tempo de respirar. Tia Inês agarrou minha orelha e me bateu no queixo com a mão. Eu caí. Nem com um grito, de surpresa. Eu nunca tinha levado um tapa no rosto. Então ela disse, lembre-se, se alguma coisa caísse, você deveria ter ficado mais perto. Não era raiva. Era uma técnica. Suas mãos não tremiam. Sua voz não se elevou. Ela simplesmente chegou a uma conclusão. Não consegui mastigar por 3 dias. Havia uma marca azul no meu maxilar que escondia atrás do meu cachecol. Ninguém me perguntou o que tinha acontecido. Nada acontecia naquela casa. Eles apenas moravam aqui. O velho João trabalhava na casa. Capinava o jardim, carregava lenha e consertava o telhado. Todos diziam que ele era burro porque não falava muito, olhava para o chão e ria sozinho. Mas ele foi o primeiro a me dar uma banana. Ele não pediu. Ele não disse pegue.
Ele apenas a colocou no tijolo ao lado do galpão de lenha e foi embora. Eu estava com medo. Seria uma armadilha? Mas minha fome era maior. Peguei uma banana. Pela primeira vez em um mês, algo doce. Quase chorei, mas me contive. Porque chorar é como se entregar. No dia seguinte, ele me deu um lenço com mandioca assada. Eu não sabia de onde ele tirou, porque a tia Inês não me deixou tirá-lo da mesa. Mas eu o peguei. E pela primeira vez sussurrei, obrigada. Ele não respondeu. Apenas assentiu e disse, você é como um gato. Pequeno, quieto. Mas quando você aperta o coração, ouve arranhões. Eu não entendi o que ele queria dizer. Mas então, quando vi aquele olhar novamente à noite, do outro lado da esquina, pensei, talvez ele tenha visto que os outros fingiam não ver. Um dia, o senhor Ademar me mandou lavar seus pés. Ele disse, agora você é adulto. Você sabe servir. Ele se sentou em uma cadeira e eu sentei em seu colo. Coloquei água numa tigela, esfreguei a pele dele com uma toalha, limpei os calcanhares, lavei entre os dedos. Ele não disse quase nada. Mas sua respiração ficou mais pesada. Sua mão tocou meu ombro sem querer. Quando terminei, ele disse, boa menina. Eu não queria ouvir aquelas palavras. Eram mais sujas que os pés dele. Eu não conseguia chorar nem gritar, porque me ensinaram a ficar em silêncio. Mas naquela noite comecei a raspar a unha debaixo da unha, com tanta força que sangrou, para, de alguma forma, tirar a sujeira. Meses se passaram. Nenhuma carta, nenhuma notícia de casa. Um dia, tia Inês olhou para mim enquanto eu carregava um balde d'água e disse, sua mãe teve outro bebê. Ela está se sentindo melhor agora. Deixei o balde cair então. Eles me bateram de novo e me mandaram limpar toda a água do chão com a língua. Eu não consegui. Inês cuspiu perto dela e disse, pelo menos lembre-se, ninguém mais precisa de você aqui. Comecei a procurar um espelho. Não havia nenhum em casa. Nem um caco. Procurei na frigideira, na água suja, nas colheres. Precisava ver se eu ainda existia. Se eu ainda parecia comigo mesma. Se eu não tinha me tornado nada. Um dia, encontrei um caco de vidro atrás do galpão. De um abajur quebrado. Olhei para ele e não reconheci o rosto. Tudo que vi foram os olhos eternamente alertas, os lábios secos, as olheiras. Sussurrei então. Você sou eu. E não ouvi resposta. No dia seguinte, João me deixou um caderno cinza embaixo da soleira. Pequeno, com um barbante. Dentro, só havia uma frase, escreva, mesmo que não saiba. Naquela época, eu não sabia segurar um lápis direito. Mas comecei a desenhar. Uma tigela. Uma mão. Olhos. Depois pão. Depois uma garrafa de leite. E então eu mesma. Sem boca ponto porque nesta casa me ensinaram. É melhor ficar calada do que castigada. Eu pensava que o mundo acabava atrás da cerca. Onde o quintal acaba, onde não há mais galinhas, vacas e tia Inês, onde a terra fica mais macia e o ar menos pesado. Onde não há armários, nem pancadas, nem olhares que sobem pela saia. Eu não sabia então que existia outro mundo ali ao lado. E que nele o sol aquece de forma diferente. Naquele dia, tia Inês disse, você irá ao mercado comigo. Ficará perto dos sacos para que ninguém roube. Se disser uma palavra, eu a deixo no poço. Eu não estava feliz. Mas meu coração deu um pulo. Pela primeira vez em muitos meses, eu veria algo além de pés de galo e o sapato do dono. Eles iam para a cidade numa carroça. Eu sentei no banco de trás, ao lado dos sacos de batata doce. Cobriram-me com um pedaço de estopa porque não havia nada para mostrar. Eu era como se fizesse parte da carga. Mas quando chegamos à estrada principal, o vento começou a soprar no meu rosto e os cheiros mudaram. Grama molhada, carne assada, poeira dos cascos. De repente me senti viva. Isso me assustou. A aldeia parecia um inferno barulhento. As pessoas falavam alto, acenavam com as mãos, riam, xingavam, pechinchavam. Crianças corriam por ali, limpas, com os cabelos presos em fitas, de sandálias.
Seus rostos não tinham a atenção que vi no meu quando espiei o balde d'água. Uma menina me olhou longamente. Ela tinha brincos grandes e manchas de sorvete ao redor da boca. Ela segurava uma bola. Eu era um saco de feijão. Ela sorriu. Baixei os olhos. Fiquei quase imóvel no mercado. Perto havia sacos de arroz e feijão. Tia Inês caminhava entre as fileiras, discutindo com os vendedores, me puxando quando não gostava de alguma coisa. Fiquei quieta. Mas, aparentemente, fiquei quieta erroneamente. Quando um homem perguntou se estavam vendendo milho, não respondi. Não sabia se tinha o direito. Ele repetiu. Fiquei quieta novamente. Então a tia Inês se aproximou e me deu um tapa na frente de todos. Isso é para minha língua não crescer como grama no esterco, disse ela e voltou a vender. Tudo ao redor ficou em silêncio por alguns segundos. As pessoas viram, mas ninguém disse nada. Fiquei ali com a orelha ardendo e olhei para o chão. E então, por alguns segundos, algo dentro de mim se apertou, não de dor, não de medo, mas de humilhação. Não havia nada pior do que ouvir as pessoas rindo pelas minhas costas. 2 meninos, adolescentes, estavam rindo. Não da mulher, mas de mim. Isso não é uma criança, é um trapo, disse um. Outro me imaginou em pé, curvado, cobrindo a boca com a mão. Lembro-me daqueles rostos até hoje. Eles riram, e não tiveram medo, porque sabiam que eu não podia dizer nada. Minha tia comprou algumas bananas e sorvete. Eu não me importei. Foi a primeira vez que me permiti ficar com raiva. Não por dentro, mas em ação. Quando ela se abaixou para amarrar a corda no saco, roubei uma casca de mandioca que alguém tinha jogado fora da mesa e rapidamente enfiei na boca. Era um pedaço sujo, frio e amargo. Mas era meu. Eles não me notaram. Mas eu saboreei aquele lixo por um longo tempo, como uma vitória. Quando voltamos, só dormi de madrugada. Abri o caderno que João havia me deixado e, pela primeira vez, comecei a escrever não com desenhos, mas com palavras. Torto, fora das linhas, sem saber escrever direito. Escrevi. Eu sou. Eu não sou uma coisa. Eu vi pessoas. Eu não sou como eles. E então escrevi. Eu roubei. E coloquei um ponto final. Não era sobre comida. Era sobre o direito. O direito de sentir fome e de agir. De manhã, minha tia disse, agora que você foi ao mercado, não pense que vale nada. Tem gente lá. E você é um trabalhador. Lembre-se disso. Eu assenti. E, estranhamente, ela não me bateu mais naquele dia. Talvez ela tenha pensado que eu estava com medo. E eu simplesmente aprendi a esconder melhor os olhos. Depois do mercado, comecei a ter sonhos. Eu costumava correr por aí com aquela menina de sandálias. Tínhamos um baile, sorvete e minha mãe, jovem, viva, com uma foice. Eu acordava na escuridão do galpão de lenha, e o cheiro de mofo dissolvia o sonho. Mas todas as noites eu voltava para lá. Para aquele sonho em que eu não era uma sombra, nem uma empregada, nem um trapo. Comecei a acreditar que em algum lugar lá fora, havia um lugar onde eu não havia sido trocada. Uma noite, João disse, você pode levar tudo, comida, corpo, até seu nome, mas não sua memória. Enquanto você se lembrar de si mesmo, você viverá. Eu não entendia bem na época, mas era como calor, como uma lanterna por dentro. Tudo desapareceu de repente, sem explicação. Uma manhã, acordei e a lenha já havia sido empilhada. Os sacos haviam sido movidos. Os baldes de água estavam cheios. Mas João havia sumido. Sua voz, rouca como um saco velho, não era ouvida há dias. Perguntei à tia Inês, onde está o João? Ela respondeu simplesmente, ele se foi. E ela foi abater a galinha. Senti como se algo molhado tivesse me atingido no peito. Ele não estava lá. Para onde ele tinha ido? Por que não havia se despedido? Por que não havia deixado uma palavra, uma migalha, um sinal? Eu sabia, nesta casa, eles não se despedem. Eles simplesmente desaparecem. Daí em diante, não recebi mais bananas. Nada de lenços. Nenhuma palavra além de ordens.
O silêncio tornou-se mais denso, como mel, mas amargo. Escondi o caderno mais longe, não para mim agora, mas para ele. Lá, escrevi. Você foi o primeiro a me ver. Não com os olhos, mas por dentro. Eu me lembro. Todas as noites eu desenhava um pássaro. O mesmo, com a asa quebrada. Sem João, tudo era diferente. Tia Inês não parava nunca. Ela me arrastava para o celeiro, mandava que eu carregasse baldes, não me dava trégua. O senhor Adhemar também começou a aparecer com mais frequência por perto, mesmo quando não tinha motivo. Sua respiração estava pesada, seu odor corporal era azedo. Eu tinha medo de ficar sozinha no quintal. Procurei qualquer trabalho na casa para não ficar ao relento. Um dia ele disse: "Se você fosse um pouco mais velho." E ele não terminou. Mas seus olhos fizeram isso por ele. Meu corpo começou a me trair. Primeiro, fraqueza. Depois, febre. Depois, uma dor de estômago que veio como uma onda. Não reclamei. Mas a tia Inês percebeu. Ela disse: "Não finja. Se você morrer, não deixo você me enterrar. Os cachorros vão te comer." Não respondi. Naquela noite, me enrolei como um caracol e pressionei as pernas contra a barriga. Queria gritar, mas tinha medo de que alguém ouvisse. Nesta casa, dor não é um pedido de ajuda. É um motivo para a raiva. Fiquei ali deitada, pensando: e agora? Se eu morrer, os cachorros vão mesmo me comer? Se eu sobreviver, serei uma pessoa, não uma sombra? E o mais importante, conseguirei sair daqui? Essa pergunta me ocorreu pela primeira vez. Antes, eu tinha medo até de imaginar que poderia fugir. Por que para onde? Para quem? Eu estava sem dinheiro, sem nome, sem teto. Mas naquela noite, pela primeira vez, a ideia de fugir não me pareceu engraçada. Parecia certa. Comecei a olhar atentamente para o portão, para as rachaduras na cerca, para as rachaduras nas fechaduras. Eu sabia quando a tia Inês adormecia, exatamente 40 minutos depois do jantar. Eu sabia quando o senhor Adhemar ia ao celeiro, todas as quintas-feiras. Eu sabia onde estava a corda. Era velha, mas forte. Estava pendurada num gancho no quarto dos fundos. O mesmo que usavam para amarrar as pernas dos porcos antes do abate. Toquei-a. Era fria, áspera. Senti-a escorregar entre os meus dedos. Podia ser um salva-vidas. Ou podia ser uma forca. Eu não sabia o que era mais assustador. Uma noite, quando todos dormiam, saí para o jardim. A lua estava redonda e brilhante. O ar estava úmido. Parei e olhei para o céu pela primeira vez em muitas semanas. E então ouvi uma voz. Estava dentro de mim. Você ainda tem pernas. E memória. Então você está viva. Eu não sabia de onde vinha. Talvez fosse de algum sonho. Ou talvez fosse do João. Mas cerrei os punhos e respondi em voz alta: estou viva. Eles não me ouviram. Mas eu me ouvi. No dia seguinte, perguntei à minha tia: e se eu for embora? Para onde devo ir? Ela me olhou longamente. Lentamente, limpou as mãos no avental. E disse: você não é mais necessária em lugar nenhum, nem mesmo para os cachorros. Isso deveria ter me quebrado, mas, de alguma forma, me fortaleceu. Porque se eu realmente não preciso de ninguém, então posso ser eu mesma. O corpo parecia vir primeiro. Acordei à noite com a camisa toda grudada nas costas. Minhas mãos estavam frias como água em uma banheira. Minha cabeça zumbia. Meus olhos não abriam. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Meu corpo inteiro parecia não ser meu. Estava assado por dentro, molhado por fora. Tentei gritar, mas não havia voz. Rastejei do canto até a porta. Centímetro por centímetro. O chão estava quente, como pão saindo do forno. Cheguei à soleira e caí exausta. Me encontraram de manhã. Tia Inês olhou para mim com desgosto. Acabou. Você está morrendo ou não? Ela não me tocou com as mãos. Apenas me chutou, me virando de lado. Então, me jogou um pedaço de pano. Cubra-se.
Não estrague minha manhã. Eu nem tinha forças para chorar. Imagens giravam na minha cabeça. O rio, meu pai, aquele pão, leite, depois o caderno cinza, depois o João. Ele dizia alguma coisa, mas sua voz estava abafada, como se estivesse atravessando água. Deixarão-me encurralada durante vários dias. Não me alimentaram. Não me lavaram. Não me chamaram. Eu estava delirando. Sonhei com uma porta velha, de madeira, com pregos. Tentei abri-la, mas ela não se mexia. Atrás da porta, alguém respirava. Não com dificuldade, nem com medo. Apenas esperando. Bati. Pedi para entrar. E a voz de lá respondeu: eles não estão te segurando. Você vai ficar aqui sozinha. Eu não entendia. Eles não vão me deixar ir. Eu não posso. Eu sou uma criança. Não tenho para onde ir. Não, disse a voz, você não é uma criança. Você é o silêncio. E o silêncio não foge. Acordei com alguém despejando água fria em mim. Tia Inês estava lá com uma tigela nas mãos. Se você não morrer, você vai trabalhar. Se você morrer, eu direi que fui embora. Eu me senti mal. Meu corpo inteiro tremia como folhas ao vento. Mas me levantei. E pela primeira vez, não por eles, mas para me impedir de desaparecer, me lavei. Lentamente, com cuidado, como um animal ferido. Cada movimento era como uma agulha na pele. Mas eu olhava para o meu reflexo na bacia. E eu disse a mim mesma: ainda estou aqui. Na noite seguinte, vi João novamente. Ele estava parado perto da cerca, acariciando seu cachorro. O cachorro era meu. O que eu tinha desde a infância. Ele abanava o rabo lentamente e não latia. Você está viva? Perguntei. Agora não. Mas você está. Não sei para onde ir. Você sabe por que ainda está aqui. Fiquei em silêncio. Porque você está esperando a permissão. Mas eles não têm a chave. Você segura a fechadura sozinha. Quando acordei, fiquei deitada ali por um longo tempo, olhando para o teto. Lembrei-me das palavras da minha mãe antes de sair. Vista um vestido limpo. Ela não me impediu. Ela sabia que não era para o dia. Então, por que ainda a defendo mentalmente? Porque acho que ela não poderia ter feito de outra forma. E então, pela primeira vez, senti raiva. Não da minha tia. Não do velho. Mas da minha mãe. Porque o silêncio dela era uma sentença para mim. Porque ela poderia pelo menos ter chorado. Pelo menos ter pedido desculpa. E ela apenas limpou as mãos no avental. Não foram as cordas que me seguraram. Nem as fechaduras. Nem a fazenda. Mas o silêncio dela. E o meu. Porque eu nunca me permiti ficar com raiva dela. Porque eu achava que crianças deveriam sofrer. E uma mãe sempre tem razão. Mas uma mãe que fica em silêncio quando você é entregue não te salva. Ela te trai. Essa percepção foi como fogo. Não queimou por fora, mas por dentro, esfregou tudo até ficar macio. Levantei-me. Fui até o lenhador. Encontrei a mesma corda. Coloquei-a à minha frente. E sussurrei. Você não está aqui para a morte. Você está aqui para escapar. Escondi-a no feno, debaixo do barril, onde ninguém está procurando. E disse a mim mesma, você tem 3 dias. Se sobreviver, você vai embora. Se não, você nunca mais vai acordar. No 3º dia, consegui segurar um balde. No 5º, consegui subir as escadas até o sótão. No 7º, comecei a escrever novamente. Não estou pedindo mais. Estou fazendo. Contei os dias. O primeiro foi quando consegui levantar a sacola. A segunda foi quando carreguei água do poço sem parar. A terceira foi quando a tia Inês não disse fraco como pescoço de galinha. Eu sabia suportar. Era a única coisa em que eu era bom. E agora, quando algo brotou dentro de mim, não uma voz, não um grito, mas uma sede de andar, eu me agarrei a isso como a uma corda no escuro. À noite, aprendi a andar descalço em galhos que não estalavam. Decorei a ordem das chaves no cinto da minha tia. Ouvi quando os cães latiam,
porque isso significava que alguém estava passando pela estrada. Eu dizia as horas pelo cheiro de fumaça, quando o Senhor Ademar acendia um cigarro antes de ir para a cama. Eu não sabia para onde estava indo. Mas eu sabia, não era ali. Em um saco sob o chão de barro, escondi 3 mandiocas secas, um pedaço de pano com um caderno e um dardo retorcido, como uma arma, para o caso de alguém pegá-lo. Mas o mundo, como sempre, não chega quando você está pronto. Chega quando você está indefeso. Na noite anterior à minha fuga planejada, senti algo mudar. Os cães não latiram. Ademar não tossiu. O silêncio era denso, como antes de uma tempestade. Deitei-me sob a palha e contei meus batimentos cardíacos. Era difícil respirar. Então, de repente, houve um estrondo. O portão. O grito de Inês. A luz de uma lanterna. Cascos de cavalo. Levantei-me. Fui até o buraco na parede. E vi uma figura que deveria estar morta na minha memória. Pai. Ele estava parado na poeira, com uma jaqueta velha. Seu rosto estava abatido. Seus olhos eram os mesmos. Não zangados. Não. Apenas vazios. Exatamente como no dia em que colocou o leite na mesa e disse, vá com ele. Tia Inês sussurrou. Por que você veio? Depois de tantos anos. Ela não é mais sua. E ele disse, eu quero levá-la. Eu congelei. Não no meu corpo, na minha pele. Eles me chamaram. Eu saí. Ou melhor, me expulsaram. Meu pai me olhou longamente. E disse, você cresceu. Fiquei em silêncio. Ele se aproximou. Pôs a mão no meu ombro. Estava coberto de suor. Eu mal conseguia conter o tremor. Eu pensei que você ficaria melhor. Eu não sabia disso. Tia Inês interrompeu. Nós a alimentamos. Ela deveria ser grata. Se não fosse por nós, ela apodreceria em casa. Eu queria dizer que era melhor apodrecer em casa do que viver como uma pedra. Mas fiquei parada ali. Eu a levo amanhã, disse ele. Vou mostrar a ela o caminho de volta. O caminho? Perguntei baixinho, pela primeira vez em meses. Para onde, de volta? Ele não respondeu. Apenas baixou os olhos. Não dormi à noite. Pensei, será que é uma chance? Ir com ele? Voltar para a casa que se foi? Para a mãe que deu à luz outro? Para as pessoas que sabiam onde eu estava e ficaram caladas? Ou seria melhor ir sozinha? Ele queria me trazer de volta, mas não com arrependimento, mas com um dever, como se tivesse que consertar um erro. Mas eu não sou um erro. Estou viva. Naquela mesma noite, o Senhor Ademar entrou no meu quarto. Sem bater, sem dizer uma palavra. Ele estava de pé diante de mim e tinha uma garrafa na mão. Cheirava a vinagre, suor e tabaco. Eu conhecia aquele cheiro. Já o tinha visto em meus sonhos antes. Mas agora era real. Ele se inclinou, tocou minha bochecha e sussurrou. Você vai embora amanhã, mas ainda não hoje. Agarrei o fio e cutuquei a mão dele com toda a minha força. Ele gritou. Me deu um soco na têmpora. Mas eu não senti mais a dor. Corri para fora, sem olhar para trás. Com apenas um saco de mandioca, um caderno e uma corda. Corri descalça no cascalho, pela poeira, pela escuridão. Ouvi Inês gritando. Como ela xingava. Como Ademar xingava. Corri. E pensei, é melhor morrer na estrada do que ficar viva nisso. Corri até cair. Não me lembro exatamente quando parei de ver a estrada. Galhos batiam no meu rosto, minhas pernas doíam e meu peito estava quente. Mas não parei. O medo era mais forte que o cansaço. Não olhei para trás. Apenas uma vez, quando cães uivavam bem atrás de mim. Talvez estivessem me procurando. Ou talvez estivessem me acompanhando. Quando caí, o chão era macio. Provavelmente algum tipo de vala. Fiquei lá até de manhã. Adormeci, abraçado ao meu caderno. Como uma criança. De manhã, o mundo ficou estranho. Eu não sabia onde estava.
Perto havia um campo, grama alta, restos de água da chuva em um buraco. Bebi como um animal. Depois mastiguei um pedaço de mandioca. Estava duro como um osso. Mas comi, porque não sabia o que me esperava em seguida. Caminhei pelos campos. Abaixei-me quando ouvi um barulho. Escondi-me em uma vala. Descalço. Sujo. Meu corpo cheirava a cachorro de rua. Mas havia algo novo no meu peito. Não dor. Não medo. Movimento. No dia seguinte, começou a chover. Roupas molhadas grudaram na minha pele. Eu congelei. Escondi-me debaixo de uma árvore. Passei a noite debaixo de um velho carrinho de mão abandonado. Dormi em pedaços, como um vigia. Sonhei com gritos. E então, nada. Vazio. No qual era mais fácil do que na realidade. No terceiro dia, caí. Estava apenas andando, e minhas pernas não aguentavam. Exausta. Havia areia na minha garganta. Minhas mãos tremiam. Fiquei deitada como se não fosse mais um corpo, mas um saco. E então, ouvi uma voz. Senhor, quem és tu? Uma mulher estava de pé acima de mim. Forte, com mãos de lavadeira. Cabelo preso num lenço. Sandálias no pé descalço. Ela se inclinou, tocou minha testa. Então, meu pulso. Você ainda está viva. Não respondi. Eu apenas assenti. Não tinha forças para falar. Vamos, disse ela. Eu tenho água. A casa dela ficava num morro. Era de barro, com telhado de zinco. Lá dentro, estava quente e escuro. O cheiro era de fumaça, chá e roupas velhas. Ela me deu um cobertor. Me alimentou com arroz e feijão. Comi sem olhar para cima. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Eu menti. Dei a ela um nome que eu tinha pensado um dia. Selma. E de onde você é, Selma? Fiquei em silêncio. Fugir. Eu assenti. Ela me olhou por um longo tempo. Então disse: tenho pena de pessoas como você. Mas também tenho medo. Porque as pessoas costumam vir atrás de você. Morei com ela por 2 dias. Eu dormia no chão. Lavei a louça. Ela não perguntou nada. Ela também não. Éramos como 2 mulheres sem nome. Apenas funções. Na terceira noite, ela disse: você pode ficar, mas tem que pagar a comida. Não com dinheiro. Eu congelei. Não é disso que estou falando, disse ela. Estou falando de mãos. Você vai limpar, cozinhar, como uma empregada, porque você já sabe como. Eu estava entediada. Não quero servir, sussurrei. Então vá. Eu fui embora. De novo. Mais fraca, mas mais clara. Porque eu entendi. Nem todo mundo que alimenta está economizando. E nem todo mundo que fala baixo é gentil. Eu não guardei rancor dela. Ela me deu uma chance. Mas eu sabia, se eu ficasse, seria uma nova fazendeira, uma nova Inês. Um cheiro diferente, o mesmo jugo. Eu caminhei pela estrada. Os adultos com as carroças não pararam. Alguém olhou para eles. Um homem se ofereceu para me dar uma carona. Ele disse: pequena, você não deveria ir assim. Respondi: prefiro ficar sozinha. Ele riu, mas foi embora. À noite, cheguei ao rio. Havia muitas pedras lá, e parei. Sentei-me. Tirei a camisa. Lavei-me na água. Pela primeira vez, senti como a água não pune, mas sim tem misericórdia. Chorei. Não de dor, pelo fato de estar sozinha, mas livre. Peguei um pedaço de argila, desenhei minha sombra na pedra. Ao lado, um pássaro, como em um caderno. E assinei: não voltarei. Eu não estava procurando um lar. Eu estava procurando um emprego. Porque lar é um lugar onde as pessoas esperam por você. E trabalho é onde você é tolerado. Eu não acreditava que alguém algum dia me esperaria. Mas eu já sabia como tolerar. Fui apanhada na aldeia, sentada perto da fonte, lavando os pés. Uma mulher se aproximou de mim, baixa, de chapéu e com uma cruz de ouro no peito. Ela disse: de onde você é? Eu menti,
do norte. Você está procurando trabalho? Concordei. Ela olhou atentamente, como uma dona de casa, para os pratos que estava pensando em comprar. Então disse: tem um lugar na minha cozinha. Você vai dormir no armário. Coma o que sobrar. O salário é de R$ 2 por semana. Concorda? Era mais do que eu tinha. Então eu disse: sim. O nome dela era Dona Lúcia. Ela não era má, apenas direta. Ela tinha um marido, um homem surdo, e um filho, um homem gordo de pele rosada. A casa cheirava a sabão e pêssegos. As paredes eram brancas. As portas estavam destrancadas. Eu não acreditava que se pudesse dormir aqui sem medo. Mas a primeira noite passou sem um golpe, sem um grito, sem um toque. E isso já era um milagre. No dia seguinte, ela me deu um uniforme, um vestido verde-marrom. Ela disse: na nossa casa, as empregadas devem estar arrumadas. A palavra, empregada, me magoou. Mas eu a vesti. E pela primeira vez, me vi no espelho. Não reconheci o rosto. Era um adulto, com bochechas um pouco envelhecidas, com olhos que não brilhavam, mas com lábios que não tremiam. Olhei para ele por um longo tempo. E então ela sussurrou: você é você. Eles me chamavam de menina, cozinheira e, às vezes, de senhorita. Não por respeito, apenas por hábito. Mas essas palavras me fizeram explodir por dentro. Não me lembro da última vez que me chamaram de ser humano. Eu cozinhava arroz, lavava a louça, passava lençóis. Às vezes, varria o terraço. Tudo era familiar. Mas aqui, eu não apanhava. E a cada semana, me davam notas de verdade. Notas amarelas, de verdade. Guardei-os no meu baú, num saco de linho, e pensei: são meus. Ninguém os levará. Mas o mais assustador não estava em casa. O mais assustador estava dentro de mim. Me peguei esperando por um golpe, que eu ouviria à noite para ver se eram adequados, que eu lavaria as mãos por mais tempo do que o necessário, porque tinha medo de que o cheiro não estivesse bom, e que eu não conseguiria me olhar no espelho por muito tempo, porque quanto mais eu me via, mais sentia que era injusto. Que eu, que servia em silêncio, que fui comprada, espancada, sem boca, não pudesse simplesmente ter uma cama limpa, uma tigela de sopa e R$ 2. Como se eu estivesse roubando alguma coisa. Era chamado de vergonha da sobrevivente. Eu não conhecia a palavra na época, mas eu a sentia com cada célula. Eu não conseguia aceitar gentileza sem ansiedade. Eu não conseguia comer o bolo que sobrava sem pensar: eles não me bateriam por isso? Um dia, esqueci de limpar o fogão. E meu corpo inteiro ficou tenso. Esperei. Agora. Começaria agora. Mas Dona Lúcia apenas acenou com a mão. Está tudo bem. Você limpa depois. E ela foi embora. E eu fiquei ali, paralisada. Como se meu corpo inteiro não soubesse entender que era possível errar e não ser punida. Comecei a escrever mais. No caderno, novo, porque eu comprei com meu primeiro R$1, escrevi não com desenhos, mas com palavras. Cheias, pesadas. Eu não sou uma coisa. Eu tenho direito à luz. Não é minha culpa ter sobrevivido. Mas algo borbulhava em minha alma. Eu ainda não sabia o que era. Até que um dia uma jovem, de uma vizinha, entrou na cozinha. Ela estava de saia, vestida, com uma trança que brilhava. Ela olhou para mim e disse: quem é você? Respondi: trabalho aqui. Ela riu baixinho: ah, uma empregada. E foi embora. Aquela palavra, empregada, não doía mais. Mas depois dela, algo mudou no quarto. Entendi. Para alguém, eu ainda era inferior. E sempre seria. E então comecei a pensar novamente: quem sou eu senão uma lavadeira? Não calada? Não com um buraco em vez de um coração? Talvez eu seja mais do que isso? E se for, onde posso encontrar isso? Decidi continuar pela manhã. Sem lágrimas. Sem coisas. Sem abraços. Dona Lúcia perguntou: o que aconteceu? Respondi:
Simplesmente não consigo viver como se nada tivesse acontecido. Ela não disse nada. Apenas me olhou com uma expressão que eu não via em adultos há muito tempo, pena sem pena. Deixei meu uniforme para ela. E fui embora, com um caderno e alguns reais no bolso. Eu queria saber a verdade. Sobre aquele dia. Sobre aquela garrafa de leite. Sobre o pão que ainda fumegava na mesa. Sobre o rosto da minha mãe que não estava olhando. E sobre o homem que disse, você vai ajudar. Porque eu não acreditava mais nas palavras de ninguém. Mas não se pode enganar a memória. Voltei para além da ponte. A vila a qual ninguém havia dado nome até então. Não reconhecia as ruas imediatamente. Tudo parecia menor, mais sem graça. Como se alguém tivesse apagado as cores das casas. Parei em frente à antiga casa e não ousei entrar. Ela havia sumido. Em seu lugar havia uma caixa cinza, uma pequena casa coberta de ardósia. Outros moradores. Não bati. Não perguntei. Apenas fui até a velha que vendia mandioca na esquina. Ela costumava conversar com minha mãe. Selma. Ela perguntou, semicerrando os olhos. Você está vivo? Eu assenti. Achávamos que ela estava morta. Perguntei sobre meu pai. Morou. Há 1 ano. Coração. Sobre minha mãe. Mora em uma vila vizinha. Com o filho. Meu filho. Meu irmão. Que eu nunca vi. Porque ele nasceu depois de mim. Talvez em vez de mim. Eu não sabia se queria vê-la. Mas perguntei, você se lembra de quando eu fui dada? A velha suspirou. Faz tanto tempo. Todos estavam em silêncio. E você era uma criança. Mas era por leite e pão. Certo? Ela desapareceu. Ficou surpresa por eu saber. E então disse, não só isso. Seu pai, ele não fez isso pela primeira vez. Eu me senti mal. Como? Não é a primeira vez. Você tinha uma. A filha do irmão dele. Uma órfã. Ele também a deu para ajudar. E depois outra. Dizem que ele fez acordos com Ademar. Por comida. Por serviços. Ele vendia meninas. A velha deu de ombros. Quem perguntou então? Esta é a aldeia. Se o pai está em silêncio, então deve ser. Eu queria gritar, mas só senti meu corpo ficar mole. Fiquei ali, como se pela primeira vez entendesse. Isso não é problema meu. Este é o sistema. E eles não me escolheram. Eles me escolheram porque eu era conveniente. Fraca. Quieta. Uma menina. Fui ao cemitério. Encontrei uma lápide. Nome. Data. Uma cruz com uma cruz descascada. Coloquei o caderno no chão. Abri a primeira página. Havia também a frase, fui trocada. Acrescentei, mas eles não o quebraram. Então escrevi, agora entendo. Você não se calou porque não sabia. Se calou porque era conveniente. Fechei o caderno e fui embora. Não sei quanto tempo me resta. Os dias são curtos agora. As manhãs são frias. Meu corpo dói cada vez mais sem motivo. Mas não tenho medo, porque já saí daquela casa. Daquela casa onde eu era um saco. Um osso. Uma coisa. Estou sentada num banco em frente à casa que construí com meu primeiro salário. Pequena. De barro. Mas minha. Cheira a café, mandioca e silêncio. Mas não daquele que sufoca. Mas daquele que deixa respirar. Enquanto escrevo estas linhas, minhas mãos já tremem um pouco. Mas ainda me lembro de tudo. Uma garrafa de leite. Pão. O olhar do meu pai, que não podia me tirar de casa, mas podia me devolver. A voz da tia Inês. As mãos do senhor Ademar. Silêncio sob o cobertor. Os olhos de João. E eu, pequena. Suja. Descalça. Sem nome. Que foi enterrada como lixo. Eu me lembro de tudo. Mas não tenho mais medo. Muitas vezes me dizem, você é tão forte. Você é uma sobrevivente. E eu penso, isso não é força. Isso é teimosia.
É quando você é jogada fora e se levanta, não porque acredita em si mesma, mas porque, do contrário, não haverá nada. Ninguém me salvou. Eu não tinha um anjo. Eu não tinha um plano. Apenas pernas. Um caderno. E o medo de estar lá outro dia. E foi o medo que me ensinou que movimento é vida. Eu vi outras. Em abrigos. Em hospitais. Em mercados. Aquelas que também foram entregues. Aquelas que não retornaram. Aquelas que nunca entenderam que eram inocentes. Porque o maior mal não está nos golpes. E nem mesmo no silêncio. Mas no fato de a criança começar a achar que há algo errado com ela. Que a culpa é dela mesma por ter sido destruída. Agora, às vezes, converso com meninas. Aquelas que ainda não fugiram. Elas têm 15, 16, 20 anos. Nem sempre entendem o que lhes fazem. Porque tudo é velado. Por causa da vida cotidiana. Por causa da educação. Por causa de você não sabe fazer nada. E eu lhes digo apenas uma coisa. Você não é uma coisa. Você não é um erro. Você não é uma sombra. Se puder, vá. Se tiver medo, vá com esse medo. Mas não fique onde te destruírem. Não sei se alguém se lembrará de mim. Porque eu era ninguém. Não me escreveram nos diários. Não me mencionaram nos registros da igreja. Eu não estudei. Não me casei. Não dei à luz. Mas eu sou. Eu sou porque não me esqueci de mim mesma. Porque não me deixei esquecer. Porque eu escrevi. Mesmo quando não conhecia as letras. Porque o que é um nome se ninguém te chama? O que é um corpo se não pode ser ouvido? E o que é a vida se não é sua? Eu não perdoei meu pai. E não procurei minha mãe. Porque perdão não é uma obrigação. É uma escolha. E eu escolhi lembrar. Eu não me vinguei. Porque vingança é quando ainda dói. E em mim não é mais dor. É uma cicatriz. Às vezes, as crianças vêm. Crianças da vizinhança. Elas sentam ao meu lado, pedem uma história. Eu não conto esta a elas. Porque isto não é um conto de fadas. Este é o meu corpo. Minha sombra. Minha verdade. Mas uma vez, quando uma menina chamada Letícia disse: "Tenho medo de chatear minha mãe, então concordo com tudo", eu a abracei e respondi: "Não é assustador ficar triste. Mas se perder é assustador. Você tem o direito de dizer não, mesmo que sua mãe esteja chorando." Fui trocada por leite e pão. Mas não continuei sendo uma mercadoria. Tornei-me uma voz. E embora essa voz fosse fraca, num sussurro, entre dentes, ao longo dos anos, ela soava.